Bom dia, então, a todos. Vamos começar essa aula aqui agora só de resolução de exercícios. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, pessoal, a nossa avaliação, que é segunda-feira, tem como conteúdo, né, o capítulo 1, 2 e 3 do Callister, né, que eu falei com vocês, que é o conteúdo, né, ali presente. E eu peguei aqui um outro livro que não é o Callister. Tudo bem? Nele também vai ter muitos exercícios relacionados. Eu tenho o capítulo 1, se vocês observarem aqui, Introdução à Ciência da Engenharia, a Engenharia dos Materiais, né? Ciência e Engenharia, e o outro capítulo 2, Estrutura Atômica, que é a questão do que características de um átomo, e assim vai, certo? Como é um átomo, tabela periódica, ligações químicas, distanciamento de uma ligação, o que é importante em relação à engenharia para atender o conhecimento de arranjamentos atômicos, que é o nosso último conteúdo, certo? Que é esse aqui, certo? Então, olha só, esse livro também tem exercícios. Tanto que quando a gente pega aqui, a Introdução à Engenharia, Problemas. Esse livro aqui tem exercícios muito interessantes também que vocês podem estar discutindo e buscando essas informações. Pesquisas e tudo. Por exemplo, aqui, ó, defina a ciência e engenharia dos materiais. Defina os seguintes termos: composição, estrutura, síntese, processos, processamento, microestrutura e assim vai. Certo? Então, são conhecimentos, são questões que ajudam bastante na fixação do conteúdo para vocês. Ok? Então, ó, são muitas questões que vocês vão responder. Eu vou me atentar, na aula de hoje, a apenas apresentar os cálculos de arranjamento atômico, tudo bem? Lógico que aqui em estrutura atômica tem alguns conceitos básicos de química geral que vocês precisam compreender, e eu posso pegar algumas questões dessas aqui também, assim como introdução à engenharia, para cair na avaliação. Certinho? Aqui, deixa eu ver os exercícios, aqui os problemas de estrutura atômica. É porque aqui, gente, é online esse livro, né, que é o livro disponível na plataforma da biblioteca, minha biblioteca, disponibilizada pela Fainol. Esse aqui não abriu, não. Pro outro, então. Não abriu, não. Abriu agora. Arranjamentos atômicos. Não, ele voltou. Tudo bem. Então, ó, aqui vamos para os nossos problemas, certo? Assim que ele abrir, nós vamos fazer os pequenos cálculos, alguns conceitos interessantes. Então, vocês precisam responder questões de todos os capítulos, gente. Vamos lá, aqui eu tenho os problemas relacionados a esse capítulo, né, do capítulo 3, que tem a ver com arranjamentos atômicos, certo? Então, esse é o detalhe. Então, vamos lá, né? Gente, ó, por exemplo, aqui eu tenho alguns conceitos que vocês precisam estudar, né? Certinho. Define os termos de rede e tal, essas coisas. Vamos nos atentar a cálculo. Tudo bem? Que cálculo acho que é o que precisa mais exercitar. A parte de conceitos, vocês mesmos vão pesquisando e buscando as informações. Vamos começar aqui, ó. Calcule o raio atômico em centímetros para os seguintes materiais. Bom, então aqui eu tenho, já está dando uma questão, ó. Ele é um metal do tipo CCC, ou seja, a célula unitária dele está na forma, na disposição espacial cubo de corpo centrado, com um parâmetro de rede, né, nossa aresta, no valor de 0,3294 nanômetros. Todo mundo está atento aí? Todo mundo está ouvindo bem minha voz e tudo direitinho? Sim, professor. Então pronto, beleza, né? Então vamos lá. Então vamos pegar os dados. Informações. Primeiro, ele é um... Opa, peraí, viu? Primeiro, ele é um CCC, cubo de corpo centrado. Foi nos dado o seguinte: o A é igual a. Deixa eu ver aqui, peraí.
0,3294. 0,3294 nanômetros. Certo? Ele perguntou qual o valor de R, só que ele pediu em centímetros. Ok? Então, aqui a gente já tem essa pequena informação. Então, como é que nós vamos resolver isso aqui, gente? Como é que vocês acham? E aí? Vamos lá, gente. Ó, agora é interação. Eu não vou simplesmente ficar só respondendo sozinho, não. Vocês têm que interagir, pegar a folha de papel e aí interagir comigo aí, que é brabo. Então, como é que a gente responderia essa questão aqui? Vamos lá? Tô tentando lembrar aqui, professor, porque eu preciso pegar algumas aulas para revisar, mas tem uma Certo. fórmula, né? Tem uma fórmula para. Isso, exatamente. Aqui, ó. Aqui vai aquela representação. Primeiro, como é que, ó, uma forma de vocês jamais esquecerem é vocês sempre desenhar ou esboçar a célula unitária. CCC. O que é que vocês vão fazer? Primeiro, vamos esboçar o CCC. O que seria o CCC? Vamos fazer um cubo. Certo? Um cubo, né? Aqui nós teríamos um cubo de corpo centrado. Então, teríamos um átomo aqui dentro. E outros átomos em cada vértice. Em cada ponto, eu teria um átomo. Em cada ponto da minha célula. Aqui um também. Certo? Então, esse daqui seria o esboço de uma célula cubo de corpo centrado. Nós já sabemos que o cubo de corpo centrado ele tem uma regularidade no que diz respeito ao encontro dos átomos aqui, ó, na diagonal do cubo. Então, ele tem aqui o valor de A, ele tem aqui a diagonalzinha da face. Então, nós podemos reproduzir aqui um triângulo retângulo, onde aqui eu tenho A, D e Dzão. Certo? Então, já tenho aqui. Quem é Dzão? Dzão é uma coisa que a gente já sabe. Por quê? Toca esse átomo neste e neste aqui. Então, nós temos aqui o R desse átomo. Eu tenho o valor de 2 R desse átomo e o outro R desse aqui. Então, aqui é igual a 4R. Certo? Agora é só fazer a fórmula final. Como é que eu tenho? Ô, A professor, quadrada. Oi, pode falar. esse 4R aí, se poderia fazer de novo, que eu acho que fugiu no desenho, que eu não consegui acompanhar. Vamos lá. Aqui eu não tenho um átomo no centro. Tá enxergando aí o átomo no centro? Sim. Então, ó, se você for redesenhar esse triângulo, seria mais ou menos assim, ó. Fazer maior. Aqui eu tenho um vértice, que seria esse aqui, eu vou botar aqui A. Certo? Eu tenho esse outro vértice que aqui eu vou colocar B. E eu tenho esse outro vértice que aqui eu vou colocar C. Só para representar. Então, eu teria A, B e C. Tudo bem aí? Sim. A semirreta BC, na verdade, ela é Dzinho. A semirreta BA ou AB, eu tenho aqui Dzão, que é a diagonal do cubo. E a semirreta AC
Na verdade, eu tenho aqui o valor de A, que é a minha aresta, ou meu parâmetro de rede. Tudo bem? Então, aqui, ó, quando eu vou desenhar aqui o átomo, ele tem seu núcleo aqui, exatamente no ponto A, ponto B, e aqui eu tenho outro átomo no ponto C. O átomo no ponto C, ele faz isso, ó. O átomo no ponto B, tá mal desenhado, mas ele faz isso, ó. Ele não toca no átomo do ponto C. Tudo bem? O mesmo acontece aqui, ó. Eu tenho um átomo no ponto B que também não toca no ponto A. Mas eu tenho um átomo aqui, ó, bem no centro de tudo isso, que ele toca nos dois átomos. Tudo bem aí? Sim. Aí aqui do núcleo até a eletrosfera, ou seja, a camada mais externa, eu tenho o valor do raio atômico. Da eletrosfera, da camada mais externa até o núcleo, novamente, eu tenho outro valor de R. Aqui do núcleo até a eletrosfera, eu tenho outro valor de R. E aqui do núcleo até a eletrosfera, eu tenho outro valor de R. Aqui, como eu estou falando de todos os átomos como átomos iguais, do mesmo elemento, então todos esses valores de R são iguais. Em resumo, a semirreta, segmento de reta AB, qual é o valor dele? O valor dele é de exatamente 4R. Beleza. Ficou claro aí? Ficou. Beleza. Então, aí eu tenho aqui o segmento de reta AC é igual a A. E o segmento de reta PC é igual a Dzinho. Tudo bem? Vamos lá. Quando eu pego o Dzinho, olha só, estou pegando aqui a base desse cubo. Tudo bem? A base do cubo. Se você pegar agora, redesenhar a base do cubo. A base do cubo é isso. Eu tenho a base do cubo, um átomo, outro átomo, outro átomo e outro átomo. O ponto que eu estou me referindo aqui é o P e o C. Então, eu estou trabalhando com este segmento de reta aqui, BC. Certo? Mas eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui, né? A, B, C. Então, aqui eu vou botar D. E aqui eu vou botar E. O segmento de reta CD é igual a A. O segmento de reta BE, ou no caso CD no caso BD, ou qualquer outro, tudo também é igual a A, porque aqui eu estou falando de um quadrado. Ó, tudo bem aí? Então, se eu estou falando de um quadrado, uma base quadrada, então eu tenho outro triângulo retângulo, que no caso aqui é o valor exato de Dzinho. Então, quem é Dzinho? Segmento de reta BC, que é Dzinho, né, que está aqui, ó, eu tenho que ele é a hipotenusa ao quadrado é igual a o cateto, os catetos, né, aí CD e BD, que é A quadrado mais A quadrado. Em resumo, D é igual a 2A quadrado dentro de uma raiz, que D é igual a raiz de 2. Tranquilo aí? Simples. Até agora, tranquilo. Pronto. Aí vem. Se eu já sei quem é o valor aqui de D, então eu posso substituir que é a raiz de 2. Pronto. Agora vamos lá. Eu tenho agora esse triângulo retângulo aqui. Eu vou ter o quê? O valor de 4R quadrado. Vamos botar aqui só para lembrar.
seria o dzão aqui, né? Dzão ao quadrado é igual a quadrado mais dzinho quadrado. Quem é dzão? Dzão já é AB, que na verdade é 4R's. Ao quadrado. Igual o A ao quadrado, que é o meu parâmetro, mais quem é dzinho é a raiz de 2 ao quadrado. Certo? Tranquilo Beleza, aí? professor? Tranquilo. Então aqui o que é que nós vamos ter? Certo? Formulário de quê, Charles? Não entendi. Que formulário, Charles? Eu não entendi que formulário é esse que você está querendo. Mas tudo bem. Depois Com você me explica o essas que é. fórmulas, essas equações para calcular que está fazendo. Não, a equação de triângulo retângulo, lei de Pitágoras. Por isso que eu estou ensinando vocês a deduzirem tudo. Entendeu? Cara, aqui eu nem dei fórmula, eu só elaborei eu peguei a célula unitária e desenvolvi em cima dela. Que é o que vocês precisam fazer, entendeu? Aí vamos lá. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo normal. Então 4R ao quadrado vai dar quanto? 4 vezes 4, 16. Então vamos dar 16R quadrado igual A quadrado mais A quadrado 2. Não é isso? Ou 2A quadrado, tanto faz. Então 16R quadrado é igual aqui a 3A quadrado. Certo? Quando a gente faz aqui agora, o que eu vou ter? A relação, vou botar A igual a R, que eu quero descobrir quem. Deixa eu ver quem é que ele colocou ali. Eu quero descobrir o valor de R, porque ele já deu o valor de A. Então, vamos lá. Então, vou botar R aqui como em evidência. Então, aqui R quadrado, 16, né? Se a gente passa para lá, vamos ter o quê? R quadrado é igual a 3A quadrado dividido por 16. Então, R é igual a raiz de 3A quadrado sobre 16. R é igual. Se a gente quiser eliminar aqui para facilitar a nossa vida, para simplificar, né? Como é que a gente vai ter aqui? Aqui eu vou ter a raiz de 3 sobre 16, raiz de 16 é 4. Então já tenho essa relação aqui, fica fácil, né? Que o A a gente corta, né? Aqui, ó. Corto o A, que está dentro da raiz. Corto o 16, que sobra 4. Sobra só raiz de 3. Então, beleza. Então, aqui eu já sei qual fórmula, como eu vou usar agora a relação entre A e R. Substituindo, R é igual. O valor de A é 0, só pegar aqui de volta, não lembro. 0,3294 nanômetros. Certo? Vou botar mais para cima aqui. 0,3294 nanômetro. Quem é nanômetro, gente? Vezes 10 a menos 9 metros. Tudo bem? Vezes raiz de 3. Eu vou botar em metros, porque aí depois a gente converte em centímetros. Que é melhor a gente trabalhar com unidade mais palpável, que o metros é melhor de todos. Beleza. Substituindo aqui agora, vamos pegar a calculadora, né? Vamos lá. 0,3294. Vou fazer. Deixa eu jogar a calculadora aqui na tela para vocês. Ó, vamos lá. Então, 0,3294. Não é isso? Exponencial, né? Deixa eu ver como é que essa calculadora funciona. Ixi, não tem não. Poxa, cadê? Não, como é que muda aqui? Científica. Ah, tem, agora sim. Vamos lá de novo. 0,3294
ESP 9, né? Só que o 9 é negativo. Cadê o sinal dele? Menos. Menos 9 vezes. Pode falar, Iago. Vezes raiz. Opa, peraí, deu errado aqui. Isso aqui é diferente. Pode falar, Iago. Iago. Vou botar de novo aqui. 0,294. Melhor dizer, ó, peraí. Vamos começar de novo aqui. Raiz de 3, né? Cadê raiz de 3? Raiz de 3, cadê 3? 3 raiz vezes 0,3294 ESP 9 menos igual. Esse valor agora é dividido por 4. Manda aí, Iago. Então, ó, valor aqui. Os Jamboards. Aqui também deu esse resultado, Flávio. O qual que deu esse resultado aqui? 1,42 vezes 10, não sei o que lá? O meu deu 1,42. Vezes 10 a menos 10. Isso. Pronto, Quantas então, casas decimais o senhor vai pedir para usar, professor, nesse cálculo? aí vai pela notação científica. Ele está trabalhando com 4, então você vai trabalhar com 4. Beleza. Resultado. Então, deixa eu só pegar aqui de novo. Deu 1,42, 1,426. Então vai parar aqui no meio. 6 que acaba, vezes 10 a menos 10. Certo? 1,426. 1,426 vezes 10 a menos 10, o quê? Metros. Mas a resposta pediu em centímetros. Como é que eu transformo metros para centímetro? Eu multiplico por 10 ao quadrado. Então, R é igual a 1,426 vezes 10 a menos 8 centímetros. Tudo bem, gente? Vamos lá. Então, na outra questão, ele fala o seguinte. A célula unitária é CFC. E ele deu o valor do A, que é... O valor de A foi 4,0862. 4,0862. 4,0862. Só que ele deu o quê? Em Youngston. Observe que aqui ele tem 5 algarismos significativos. A questão já está dando. Então, a resposta tem que ser em 5 significativos. Vamos lá, CFC. CFC é cubo de face centrada. Vamos redesenhar o cubo de face centrada. Não vou botar o fundo ali não para não atrapalhar. Então, na verdade, como seria a face centrada? Eu teria normalmente esses aqui, né? Nos vértices. Os átomos. Teria lá no fundo também. E eu teria um no meio da face, que é aqui, ó. Certo? Lá no fundo e aqui embaixo também. Deixa eu desenhar aqui, vai ser melhor. E aqui também teria mais um aqui embaixo, outro aqui na lateral e outro aqui no fundo, certo? Por isso, face centrada. Então, o que nós temos aqui de informação? Vamos lá. Primeiro, novamente o cubo, eu tenho A e A. A informação que eu tenho da face centrada é que ele aqui, ó, ele passa aqui na face, cortando os átomos. Então, reproduzindo essa célula unitária, o que é que eu tenho? Então, eu tenho aqui... Eu tenho, ó, reproduzindo esse triângulo aqui, ó, que é o que corta os átomos que se tocam.
certo? Na verdade, a ideia é essa: os átomos estão se tocando na face. Eu tenho aqui A, o valor de A embaixo, e aqui eu tenho a diagonal da face. Então, se os átomos se tocam na face, então eu tenho aqui, ó, um átomo que faz isso, um átomo que faz isso, e um átomo que pega aqui. E esse átomo que não toca em nenhum deles. Certo? No caso, essa distância seria mais ou menos a mesma de cá, só que o desenho foi mal feito. Vamos lá. Então eu tenho aqui valor de R, R de novo, ó, e aqui R. Novamente, 4R. Então, Dzinho é igual a 4R. Já o valor de cada lado aqui, A normal. Então, D quadrado é igual a A quadrado mais A quadrado. Substituindo, 4R ao quadrado é igual a 2A quadrado. Como ele pediu o valor de R, então vou fazer a relação de R em relação a A, né? E não de A em relação a R. Então aqui eu vou ter 16R quadrado igual a 2A quadrado. R é igual a, passando para lá, né? 2A quadrado sobre 16. Tudo isso dentro da raiz. Então, a gente pode simplificar aqui. Deixa eu ver se dá para simplificar. Aqui é raiz. A gente elimina, ó. Vai dar A raiz de 2 sobre 4. Então, no caso aqui, agora já sei qual fórmula utilizar para descobrir o valor de R. Como ele deu ali o valor de A, que é 4,0862, Angston, né? Então, 4,0862 é só substituir. Então, R é igual a 4,0862 ou 26, 62. Angston, gente. Angston é o quê? Angston é 10 a menos... 10 a menos 10. Isso, exatamente. Dividido por 4. Né? Tudo isso vezes, isso aqui de cima, vezes raiz de 2. Vamos lá para a calculadora. Eu vou ter raiz de 2, né? Raiz de... Opa, peraí, deixa eu apagar tudo aqui. 2 raiz vezes 4,0862 ESP a 10 menos igual. Esse valor todo dividido por 4. Quanto é que dá ali? R, no caso, né? 1,4. Aí são quantos números depois da vírgula que ele pede aqui? 5, né? Ou 4 números depois da vírgula, 5 significativos. 1, 2, 3, 4. Vem até o 6, né? Vou eliminar o 8, então vou aproximar. Vai ficar 1,4447. Então, R é igual a 1,4447 vezes 10 a menos 10. Aqui é metros. Só que eu quero transformar para centímetros vezes 10 ao quadrado. Então, R é igual a 1,4447 vezes 10 a menos 8 centímetros. Entendeu aí, gente? Ficou claro? Vocês viram? Não é difícil não, gente. Aqui a questão da dedução é que vocês precisam relembrar isso aqui, né? Aí onde é que a gente vai encontrar isso? Eu mostrei a vocês, deixa eu ver aqui. Não. A única coisa que assim que poderia ter é essa daqui, ó. Todas. Aqui. Todas as células unitárias, tá vendo? Todas as células unitárias que vocês já podem
ter noção aqui, tá vendo? Cúbica, né? Tetragonal. Ou então as estruturas de Bravais, né? Que aqui diz, inclusive, quantos átomos por célula, né? Que é melhor aqui, então, para vocês ainda adotarem as células unitárias. Cúbica, cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado. Qualquer uma dessas aqui pode ser utilizada, viu, gente? Então a gente tem que pegar ela e utilizar o instrumento de conforme está sendo apresentado. Só não é mais complexo a gente trabalhar com monoclínico e o triclínico. Os demais aqui são regulares. O romboédrico também, mais ou menos, né? Mas é bem parecido. Tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos fazer outro aqui. Vocês compreenderam aí, gente? Ficou claro? Sim. Então isso daqui é o quê? Ficou. Então é cálculo, né? Basicamente. Ó, pegar um cálculo mais complexo aqui de densidade. Deixa eu ver aqui, meu Deus. A massa específica do potássio, que tem estrutura CCC, seu peso atômico, tal. Calcule. Parâmetro de... Aqui, pronto. Pronto, isso aqui envolve mais fórmulas ainda, né? Deixa eu ver. Massa específica. Toda vez que a gente trabalha com massa específica, a gente trabalha com ρ. Certo? Então, se a gente for pegar aqui, vamos pegar esses dados. Eu só tirei ali. Então é o 3.5, né? Vamos lá. Então, você está com o livro aí, vai me dando os dados para não ler aí para mim, por favor, que aí fica mais fácil, porque senão a gente fica toda hora fechando e abrindo a tela. 3.5, né? Tá ok. Vai lendo aí para mim, por favor. Letra A. Pode ler a questão primeiro todo, depois a gente vai para as letras. Pode ler. A massa específica do potássio, que tem estrutura CCC, é cúbico Então, de corpo centrado, né? Isso, ó. Você já deu, ó. CCC ou CFC? Esse é CCC. CCC. Vá, continue. É de 0,855 gramas Peraí, por 0,855 55, que é gramas por centímetro cúbico. gramas por centímetro cúbico. O ρ dele é esse. Vá, continue. E seu peso atômico é de 39,09 gramas por molécula? 39,09 9 gramas por mol. mol. Um mol, que aí você lembra do número de Avogadro, Na, que é 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Certo. No caso aqui, átomos, né? Então pronto, deu essas informações. Continue. Aí ele pede, calcule o parâmetro de rede. Parâmetro. Espera só um minutinho aqui. O parâmetro. E o que mais? De rede. E B, o raio... Não, peraí. É o raio atômico do potássio. Pronto. Então, é isso que ele quer saber. Beleza? Pronto lá. Então, vamos lá, gente. Ele já deu a célula unitária. Vamos lá novamente. Redesenhar a célula unitária, né? A gente já sabe como desenhar, ó. Redesenhar ela. Aqui é a geometria para a gente entender qual é as relações entre os átomos e tudo, né? Então vamos lá. CCC, ele é de corpo centrado. Então tem um átomo aqui em cada vértice. Como ele é um cubo, então aqui eu tenho A e A. Tudo bem? Que no caso seria A, B e C, né? A, B, C, tanto faz. A, B, C, todos são A. Ok, até aí tranquilo. E ele é cubo de corpo centrado, então tem um átomo no meio do cubo. Aí nós já temos a relação. Como ele é no meio, os átomos se tocam entre o ponto, vou botar assim aqui, o ponto A, B, e aqui o ponto C, que é importante. São os 3 pontos. Que eu vou ter aqui, ó. Os átomos se tocam aqui e fecha. Deixa eu botar de outra cor aqui para de rosa. Então, ó, se tocam e formam o triângulo aqui, ó. Certo? Aqui eu vou ter Dzão, Dzinho e A. Então, eu vou ter uma representação do triângulo aqui
eles se tocam em Dzão, Tzinho e A. Tranquilo? Daí a gente já sabe que Dzão é 4R, A ao quadrado, é igual a Dzinho, que a gente calculou na questão anterior. Dzinho é A quanto? Ficou A raiz de 2, não foi? A raiz de 2 ao quadrado mais A quadrado. Tudo bem aí? Precisa recalcular aqui para vocês compreenderem, não, né? Então aqui vai ficar 16R quadrado é igual a... Aqui vai dar 2A quadrado mais A 3A quadrado. Prontinho. Só que a minha pergunta é, olha só, ele perguntou parâmetro de rede, que é o A, e ele perguntou o raio atômico, que é R. Então essa fórmula não atende à minha necessidade, isso eu já sei, porque eu tenho duas incógnitas que eu quero descobrir, e as duas estão, ainda continuam sem solução. Então eu vou aqui, ó, pelas informações que eu tenho o valor de ρ, eu tenho a ideia de quantos átomos tem por célula, eu tenho o número de Avogadro e tenho a massa atômica. Então eu vou lembrar de densidade. Densidade é uma fórmula geral atômica, que é massa específica. D é igual a massa sobre volume. Como nós estamos falando de célula unitária, o D deixa de ser D e passa a ser ρ, que é como se fosse uma massa específica calculada, dividido por M, que é a massa, né, do átomo. Como é que eu calculo a massa de um átomo? Primeiro, né, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar quantos átomos por célula tem. No caso, né, eu tenho aqui N, que é o número de átomos por célula, vezes, no caso, né, aqui eu vou ter o quê? O volume, a massa atômica, que é A, dividido pelo volume celular, que é o volume da minha célula. Porque quando eu falo de material, eu não falo especificamente do átomo, eu falo da célula unitária, que é o que me representa, é o que eu tenho na estrutura final, certo? Volume celular. Então eu tenho essa fórmula geral para calcular a minha massa específica calculada baseado na célula unitária. Rho, número de átomos, vezes a massa de cada um, dividido pelo volume celular. Tranquilo? Vamos lá. Rho já foi dado. Massa atômica. Aqui, isso aqui só esqueci de uma coisa, gente. Célula unitária vezes o número de Avogadro, porque nós estamos falando em massa pesada. Então, sempre a gente tem que multiplicar por Avogadro para converter a unidade de massa atômica em gramas, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem essa aqui. Tudo bem? Mesmo porque até a massa que foi dada foi massa molar. Então, a gente tem que trabalhar com 1 mol de célula unitária. Então, se eu tenho aqui agora a fórmula, já sei como deduzir essa fórmula, então a gente tem essa noção aqui de tudo. Rho já foi dado. Número de átomos por célula, como é que eu vou saber? Isso aqui não foi dado, mas ele me deu a célula unitária. Célula unitária é CCC. Então, eu já sei que em cada vértice desse, eu tenho 1/8 de um átomo, né? E aqui no centro eu tenho um átomo. 1/8 vezes 8 é igual a um átomo, né? 1/8 vezes 8 igual a um átomo. Com um átomo no centro, então eu vou ter 2 átomos por célula. Tudo bem? Vamos lá. Então, se eu já sei qual o valor de N, só substituir agora, ó, fica fácil para a gente saber. Porque, ó, A eu tenho, N eu tenho, Rho eu tenho e número de Avogadro também eu tenho. Só falta calcular, saber o valor de quem? De VC. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui. O que VC vai nos ajudar? Vamos lá. Rho, ele foi dado e é 0,85 gramas. 0,85 gramas. 0,855 gramas, igual
N é 2. E o valor de A é igual a, que ele deu ali, deixa eu ver, 39,09. Certo? O valor de VC é o que eu vou descobrir, vezes NA, que é 6,02, vezes 10 a 23. Ok. Quando a gente passa aqui agora, né, passa para lá multiplicando, depois passa dividindo, o que é que eu vou ter aqui? Vamos para a calculadora agora. Calculadora, né? Eu tenho aqui, deixa eu diminuir essa calculadora, está muito grande. Ajudar aqui no cálculo. Vamos lá, eu tenho aqui, né, 6,02 ESP a 23 vezes 0,855, certo? Que vai dar... Meu Deus, deixa eu ver como é que essa calculadora aqui converte em... Não. Moço. Tem que fazer aqui a conversão. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Então aqui vai dar o quê? 5,14. Como são 3 algarismos significativos, aqui tem 3, aqui tem 4, a gente trabalha com o menor. Então a gente vai trabalhar com 3. 5,4. Aqui é um 7, então a gente aproxima para 0,5, né? O ideal mesmo é a gente fazer essa aproximação só no final. Mas, o nosso cálculo aqui é mais facilitar. Vezes 10 a 23. VC igual a 2 vezes 39,09. Estou fazendo aqui no cálculo, gente, para que vocês observem. O que eu poderia fazer na calculadora científica diminuiria muito o tempo. 78,18. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer rápido o cálculo também para a gente fazer mais rápido o raciocínio. 78 dividido por 5,15 vezes 10 a 23. Então, VC é igual. Setenta e oito dividido por 5,15 ESP a 23. Então, VC deu 1,518, né? No caso, são 3 significativos, fica 1,52. 1,52 vezes 10 a menos 22. O que aqui? Aí vem um detalhe. Trabalhou com o que aqui? Qual a unidade? Olha só, gramas por mol. E aqui foi em centímetros cúbicos. Se for em centímetros cúbicos, o meu resultado vai dar em centímetros cúbicos. Tudo bem, gente? Tudo bem. Aqui Beleza. também deu isso. Isso. Agora vamos lá, ó. Eu quero agora saber o que é que eu preciso desse VC. O que é um VC? Volume de uma célula. A minha célula unitária, qual é a estrutura espacial dela? É um cubo. Como é que eu calculo o volume de um cubo? Aí eu venho aqui, ó. VC é igual a A ao cubo. Se eu já sei o valor de VC, então 1,52 vezes 10 a 22 negativo é igual a A ao cubo. Então, A é igual a raiz cúbica de 1,52 vezes 10 a menos 22. Então, A é quanto? Raiz cúbica. Raiz cúbica. Aqui, deixa eu ver a raiz cúbica desse bicho aqui, como é que calcula.
Nessas... Ô, gente, vocês... eu vou ter que calcular na... aqui. Tem raiz cúbica não nessa calculadora. Só tem raiz quadrada. Vou ter que calcular na calculadora aqui, viu? Raiz cúbica de 1,52 esp a menos 22. O meu resultado deu 5,34 vezes 10 a menos 8 centímetros. Deu o meu resultado aí? Então já achei o valor de A. Se eu já achei o valor de A, eu volto naquela fórmulazinha geral. Ó, vou achar o valor de quem agora? De R. Então, R é igual a 3A quadrado sobre 16. Raiz dentro disso aqui tudo. É bonitinho. R é igual a raiz de 3A quadrado sobre 16. Consequentemente, isso aqui tudo é a raiz de 3 sobre 4. Então, R é igual a 1, peraí, deixa eu voltar cá. Não, 1 não, 5, que 1. 5,34 vezes 10 a menos 8 vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Então, R é igual. Aqui já. Cadê a calculadora aqui? Então, 5, opa, não, peraí. 3 raiz vezes 5,34 esp 8 menos dividido por 4. O resultado é 2,31 vezes 10 a menos 8. 2,31 vezes 10 a menos 8 centímetros. Ele não pediu a unidade, né, na questão. Então, a gente pode manter em centímetros. Não deu unidade, deixa eu ver. Calcule. Não pediu unidade, não. Certo? Então, não pediu unidade, a gente pode manter em centímetros, para vocês que sabem. Certo, gente? Ficou claro aí como é que calcula? Gente? Ficou claro, né? Sim. Ficou. Vocês viram que a gente pode associar tudo, né? Pronto. Agora vamos pegar uma questão que envolve um monte de coisa. Deixa eu ver aqui agora. Que envolve, inclusive, envolve parâmetro de rede, depois raio. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Metal com estrutura cúbica possui massa específica, um átomo associado em cada rede. Determine a estrutura cristalina desse metal. Ó, gente, quando fala assim, ó, há um átomo associado a cada ponto de rede. Certo? Então, aqui no caso, a gente tem a rede cristalina. Em cada pontinho da rede, a gente tem um átomo associado ali. Certo? Se ela é uma estrutura cúbica, então cada ponto de um cubo eu tenho um átomo associado. Certo? Deixa eu ver aqui o que eu quero falar. Deixa eu ver isso aqui. O índio tem estrutura tetragonal. Aqui, ó, pronto. Vamos pegar esse índio aqui que é tetragonal. Não é cúbico, como a gente sempre está trabalhando. Ó, o índio tem uma estrutura tetragonal. Certo? Tetragonal, vamos voltar aqui, ó. Só para a gente pegar as estruturas de Bravais. O que é tetragonal? Tetragonal, tá aqui, ó. Tetragonal, ele existe tetragonal de corpo centrado e tetragonal simples. Estão vendo as duas?
possibilidades. Aí vem um detalhe. Se ele é tetragonal, ele tem A e C. O que significa isso? Que a base tem dois parâmetros de redes iguais e a altura é um parâmetro de rede diferente. Então, eu tenho A vezes C. Tudo bem? Em resumo, o volume celular é A ao quadrado vezes C. Aí a gente volta cá agora na questão. Ó, quem está acompanhando aí, ó, é a questão 3.9, viu? Cadê? Aqui, pronto. O índio tem uma estrutura tetragonal com A0, que é a área da base, ó, a área da base, não, o parâmetro da base, de 0,32517. E o parâmetro da altura, 0,49. Gente, aqui na questão, a gente já tem uma noção importante. Ele deu o valor de A, beleza. Aí surgiu uma dúvida. Qual desses é o valor de A e qual desses é o valor de C? Gente, C sempre é maior do que a altura, no caso, né, da célula, sempre é maior do que os parâmetros da base. Lembrem-se disso. Sempre a altura maior é altura. Sempre o parâmetro maior corresponde à altura. Beleza. Sua massa específica é 7,286. E sua massa atômica é de 104,82 gramas por mol. O índio tem estrutura tetragonal simples ou estrutura tetragonal de corpo centrado? Vixe, aí o bicho pega. Porque agora a gente vai ter que deduzir os dois caminhos e depois conferir para ver se bate o resultado. Entendeu? Compreenderam aí, gente? Charles? Mais ou menos. Vamos lá. Então, qual é a minha pergunta aqui? Quantos tetragonais eu tenho? Tenho dois. Eu tenho ele de corpo centrado e tenho ele de simples. Gente, o que é que um diferencia do outro? Quantos átomos na célula eu tenho aqui? Estão enxergando aí, gente? Está muito pequeno. Deixa eu botar maior aqui para facilitar a visualização. Aqui, ó. Tetragonal de corpo centrado, tetragonal simples. Se você pegar o tetragonal simples, eu tenho um átomo em cada vértice. 1/8 vezes 8 vai dar um átomo. Então, essa célula unitária tem um átomo de representação. Então, cada ponto tem um átomo. Mas a célula unitária em si, né, só consegue ter o volume, ou seja, ocupa o espaço total de um átomo. Ou um átomo em si, ele é responsável por ocupar essa célula inteira. Lógico que vai ter espaço vazio e tudo. Mas é só o volume que ali tem. Já o de corpo centrado, eu tenho 8 átomos em cada vértice, vezes 1/8, vai dar um átomo no total, e um no meio. Então, eu tenho 2 átomos por célula. Então, aqui eu tenho a diferença nesse aspecto. Aqui eu tenho um átomo por célula, aqui eu tenho 2 átomos por célula. Daí vem a ideia. O que ele quer saber? Ele quer saber se eu estou falando de um tetragonal simples ou um tetragonal de corpo centrado. Então, eu tenho que fazer os dois cálculos. Eu tenho que saber o cálculo e verificar se bate as informações. Eu posso fazer de que forma? Eu posso usar o ρ como exemplo, como ele está dando o ρ aqui, ó, e deu a massa atômica. Deu também os parâmetros de rede para achar volume celular. Ou eu posso, né, pegar o volume celular, tentar descobrir o volume celular, se bate também o resultado. Aí eu vou ter que fazer uma prova dos 9, né? Como é que eu faria essa prova dos 9? Aqui, ó, eu posso usar essa fórmula aqui, ó, para ver se bate. Qual? Eu tenho N, que pode ser 1 ou 2, certo? Então, eu tenho que fazer o cálculo com N1 e tenho que fazer o cálculo com N2. E jogar aqui na fórmula para achar VC ou jogar na fórmula para achar ρ. Um dos dois. Vocês escolhem para fazer a prova dos 9. Vamos botar aqui, ó. Então, eu vou ter ρ é igual N vezes A sobre VC vezes NA. Ele me deu o valor de A, me deu o valor de C, ele me deu o valor de Azão e me deu... Aí aqui eu já sei que NA é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Só para eu não estar toda hora botando lá, qual é o valor de A aí? Quem estava com o livro acompanhando? Passa aí para mim.
Só um minuto, professor, vou voltar lá. 2,9, o valor de A é 0,32517. 517, o quê? Qual unidade? É nanômetro, metro. Nanômetro, né? Nanômetros. Nanômetros, isso. E o C? 0,49459 nanômetros também. 459 nanômetros. Valor de azão, que é a massa. Massa, sua massa atômica é 114,82. Gramas por mol. Pronto. Aí eu tenho duas possibilidades de N. N1 sendo 1 e N2 sendo de 2. Tudo bem? Então eu tenho que verificar qual desses dois caminhos aqui eu consigo... Ah, deu o Rho também, ele deu a Rho. Qual o valor do Rho? Que é a densidade. Densidade, Massa específica que está aí. 10,9. Sua massa atômica, massa específica 7,286 Gramas por centímetro centímetros cúbico. cúbicos. Isso. Pronto. Então aqui, ó, tem unidade que está em centímetro e unidade que está em nanômetro. Então a gente tem que converter tudo, certo? Vamos lá. Então, gente, ó, o que é que eu posso fazer? Eu já dei os dados todos. Eu só preciso descobrir se é N1 ou N2. Então tem que provar, né? Fazer o teste. Qual deles batem o cálculo certinho? E aí, o que vocês acham? Como é que a gente faria isso? De qualquer forma, tem que achar o volume aí, professor. Não, aí vocês escolhem. Você pode escolher achar o volume e confrontar ele com o valor que pode dar aqui do resultado, ou usar essas informações, jogar o volume aqui e confrontar com o Rho. O que você acha? E aí? Tanto faz. Vocês querem achar o volume? Então vamos achar o volume. Beleza. Então, ó, vou confrontar o volume. Vou primeiro testar com 1. Olha só. Primeiro teste, N1. Rho é 7,286 igual. N é 1. O valor de A. Ai, quanto? 114,82. O valor de VC, eu não sei, que é o que eu vou assim calcular para ver se confronta e bate. E o valor de, no caso aqui, de Avogadro, 0,2 vezes 10 a 23. Jogando aqui, quanto é o valor de VC? Alguém pode já me dar o resultado aí, para facilitar a vida? Quanto deu o resultado aí, gente? Aqui o meu deu 2,61. São 4 casos, né? Então, 2,618. São 3, né? São 4 casas, que o menor é aqui, ó, 4 casas decimais. Deu 2,718. 600, peraí. 618 vezes 10 a... Coisa menos 23. Menos 23. O quê? Qual unidade está aqui? Centímetros. Centímetros cúbicos. No caso, centímetros cúbicos. Tudo bem aí? Então já achei aqui o valor de VC. Agora vamos confrontar. Se ele deu o valor... Quem é VC? VC é A vezes B vezes C. É uma célula unitária. Cúbica, então vamos lá. Cúbica não, no caso tetragonal. O valor de A é igual ao valor de B, que é aqui, ó. 0,32517. Só que aqui está em nanômetro, a gente vai converter para centímetros. Como é que a gente faz? Vezes 10 a menos... Não está em nanômetro, 10 a 9. 10 a menos 9, vezes 10 ao quadrado, que é para converter em centímetros. Isso daqui, tudo isso é elevado ao quadrado. Por quê, gente? Porque é ele vezes ele mesmo. Certo? Vezes o valor de C.
O valor de C é 0,49459. 0,49459 vezes 10 a menos 9 vezes 10 ao quadrado. Então, VC é igual. Porque está em centímetros, lá tem que bater a mesma unidade, né? Deixa eu ver aqui agora. Calculadora. Vamos lá, calculadora. Eu tenho 0,32517 ESP. Não bota logo 10 a oitava, menos 8, né, gente? ESP a 8 menos. Tudo isso elevado ao quadrado. Beleza? Vezes quem? 0,49. É 49, esse mesmo, né? 49,459 ESP a 8 menos. O valor deu 5,22. Ó, 5,22957 vezes 10 a menos 26. E aí? Bateu? Não. Não bateu. Então a gente vai testar o outro, né? Compreendeu aí, gente? Valor. Lógico que eu comparei o VC, viu? Deixa eu ver se eu bati algum cálculo errado. É 439, né? 4959. Vamos lá, não, né? Então 0,3257 517 elevado ao quadrado vezes 9. Pronto. É isso aí. Então, não tem o erro. Deixa eu ver se bateu alguma coisa errada. Não. Só para conferir, porque eu não gosto dessa calculadora do computador. Só vou conferir na calculadora comum. 32517 ESP a menos 8 ao quadrado vezes 0,032. 49,459 ESP a menos 8. Ô, menos 8 não, gente, ó. Eu errei, botei menos 8, é menos 7. Tem 9 menos 7, ó, menos 2, ó. Droga, peraí. Eu botei menos 7. Tá errado aqui, ó, peraí. Sabia que poderia ter alguma coisa? 0,32517 Deu elevado a menos 23. 10 a menos 23. Deu quanto? 5 ou deu quanto lá o valor? Deu o mesmo valor aí, só que elevado a menos 23. Isso, pois é. Eu só botei a 9, mas eu botei errado. Botei a do menos 8, mas é menos 7, viu? 0,32, ó, 32,517 eleva, peraí. 0,32517 ESP a 7, não é isso? Menos esse valor elevado ao quadrado, vezes 0,49459 ESP a 7 menos 5,22 vezes 10 a 23. Foi um erro aqui de cálculo. Então, ó, 5,22. Cara, são quantos números depois da vírgula? São 4, né? Tá trabalhando? Então, 9 elimina o 5. 5, 9 é ímpar, então passa a ser 10. Então, aqui, ó. 3. 3, 0, vezes 10 a menos 23. Ó, não bateu, tá vendo, gente? Não é o mesmo. Vamos ver se o outro vai dar. Agora a gente vai fazer o mesmo cálculo, porém substituindo no lugar de 1, colocando 2. 7,286. 7,286 igual 2
vezes 114,82 dividido por VC vezes 6,02 vezes 10 a 23. Vamos usar o mesmo valor aqui só para referência. Quanto é que deu VC aqui? Calculei, gente, por favor. Deu 5,235. 5,235. Vezes 10 a Vezes menos 10. 23. Menos 23 centímetros. Por questão de aproximação, é esse o mesmo valor que está aqui calculado? 5,23, 5,235. Exatamente. Certo? Então, aqui Beleza. significa que eu tenho uma célula tetragonal com 2 átomos na sua célula. Em resumo, ele é o quê? É uma célula tetragonal de corpo centrado. Compreenderam aí? Então, por isso que professor, disponibiliza as fórmulas. Não é interessante. Porque a questão ela vai jogar em suas mãos várias informações que você vai ter que deduzir a partir da análise da célula. Entenderam? Então, vocês vão ter que pegar essa célula unitária aqui e analisar ela. Fazer o esboço direitinho na mente ou no papel, vocês quem sabem, e fazer essa análise. Beleza? Então, por isso que não podemos ter ali o resumo da situação. Ok, então essa daí é a parte que cabe a densidade, massa atômica, tudo direitinho relacionado, tudo um com o outro. Agora, vamos trabalhar um pouquinho aqui, ver se a gente, antes de terminar a aula, a gente falar um pouquinho sobre a parte de parâmetros, né, em relação à difração de raio-x. Vou fazer um cálculozinho, né? Deixa eu ver. Então. Não, esse aqui também é interessante, ó. Qual é a diferença entre alotropia e polimorfismo, né? Que essa aqui é a questão, porque a alotropia tem a ver com átomo, né? São substâncias diferentes que possuem átomos com a mesma. São substâncias simples, porém o mesmo átomo, o mesmo elemento, só muda o número atômico ou o seu arranjamento. No caso, o polimorfismo é semelhante. A diferença é que a mesma substância ela se apresenta de diferentes formas estruturais, ou seja, o caso do ferro, ele se apresenta no CCC e no CFC, no estado sólido. E aqui, gente, ó, ele pede para avaliar a expansão do titânio quando ele passa de 882 graus Celsius. Essa aqui é uma questão também que envolve cálculo, certo? Interpretação do Rho. Tudo bem? Gente? Tudo certo. Então, ó, vamos tentar fazer, ver se dá tempo. São 10h40, acho que dá tempo ainda, né? Vocês têm aula depois? Depois eu tenho prova. Vixe, então acho que não vai dar tempo de concluir, não, porque ela é grande. Ela envolve um pouquinho de cálculo aqui, então não vai dar tempo, não. Essa é muito grande. Pode fazer, mas aí eu saio um pouco antes. Aí então tudo bem. Com a galera. Pronto, beleza. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos pegar essa questão aqui. Deixa eu pegar os dados logo aqui. Ele deu que o titânio, acima de 800, o titânio tem estrutura cristalina CCC, com a parâmetro de rede 332, certo? Abaixo dessa temperatura, o titânio tem uma estrutura HC ou seja, então ele tem, antes de 882, ele tem HC, ou seja, hexagonal compacta, e acima de 882 ele tem cubo de corpo centrado. Determine a variação percentual de volume quando o titânio CCC se transforma em titânio HC. Ocorre contração ou expansão. Significa o quê? Se ele sai de CCC para... deixa eu ver aqui. Determine a variação percentual do volume quando o titânio CCC se transforma em titânio HC. Então ele quer saber se de CCC acima de 882, quando ele resfria, se ele vai aumentar ou diminuir o volume e qual o percentual dessa variação. Certo? Entenderam aí a pergunta? Essa é a ideia da pergunta. Então vamos lá. Vamos pegar os dados aqui.
Deixa eu ver aqui. O titânio. O titânio aqui, TI. Eu tenho CCC e tenho titânio HC. Como concentrado, HC. O valor de A no titânio CCC foi dado como 0,332. 0,332. 0,332 nanômetros. O valor de A e de C no titânio HC foi dado como 0,29503, 0,29503 nanômetros, e o titânio, o C, 46.831, 46.831, 46.831 nanômetros, certo? Aí ele quer saber a variação em relação a cada um deles aqui. Tudo bem? Ele deu mais alguma informação? Não. Então vamos lá, ó. Então eu vou fazer, como é que eu calculo o ρ em cada situação aqui? Ele deu as informações do titânio em relação à massa. Ah, não tem a massa aqui. O que é que eu tenho que fazer? Tem que procurar a massa do titânio. Vou procurar aqui rapidinho. Massa atômica do titânio. Não deu. Deu 47,867. O A do titânio para os dois casos é igual a 47,867 gramas por mol. Outra importante informação é o raio atômico do titânio. Gente, pode ocorrer variação do raio atômico do titânio? Sim. No aquecimento. Só que ele não deu, então aqui a gente vai colocar o raio atômico normal. Titânio. O raio atômico... Oi. Vou sair aqui, viu? A prova foi lançada. Beleza, valeu. Valeu. Tranquilo, sem problema. Então o raio atômico dele é 2,00 Angston. Tranquilo aí? Então, 2,00 Angston. Então, eu já tenho as informações que eu preciso. Vou fazer o ρ1, chamar aqui ρCCC. O ρ1. E aqui eu vou chamar o ρ2, certo? O ρ1 eu vou ter número de átomos por célula. Quantos átomos eu tenho por célula no tipo CCC? Eu já sei que são 2. Não é isso? Vezes. Quantos átomos por célula... qual é a massa desse titânio? 47,867. Né? Aí vem qual é o volume celular dele. Se ele já me deu o raio, ele é CCC, então vai ser 2,0 vezes 10 a menos 10 elevado ao cubo vezes 6,02 vezes 10 a 23. Ok, então ρ aqui é quanto? Foi igual a quanto? Calculando. Vou bater logo aqui mais rápido. Então, 2 vezes 47,867. (95,73). Agora o outro de baixo. 2 esp a menos 10 elevado ao cubo vezes 6,02 esp a 23. Igual a 4,816 vezes 10 a menos 6. Certo? Só que aqui eu botei em metros, né? Eu botei em metros. Não tem problema não. Não tem problema porque a gente usa tudo em metros. Então, ρ1 é igual a 95,73 dividido por 4,816 esp a menos 6. Igual a
1,988 vezes 10 a 7 metros, gramas por metro cúbico. Certo, gente? Aqui tá grande assim, porque a gente está em metros cúbicos. Vamos fazer o outro. Rho2 é igual. Aqui agora existe uma complicação maior por um pequeno detalhe. Agora estamos falando de HCC. HCC, ó. A hexagonal compacta. Como é que a gente calcula o volume de uma célula hexagonal compacta? Vamos tentar desenhar ela aqui? O que a gente tem? Aqui. Vamos fazer outra aqui melhor. Tá meio feizinha, mas dá para entender, visualizar ela aí. Aqui eu tenho um átomo aqui em cada ponta, né? Vou botar de outra cor. Um átomo aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Hexagonal compacta. Então, eu tenho 3 átomos aqui no centro. E eu tenho um átomo no meio e um átomo aqui no meio. Certo? Aqui nós temos o valor de A, e aqui também é A. E aqui é C. No caso aqui, gente, o que a gente tem, ó? Como a gente já aprendeu a calcular, isso aqui é um triângulo. Ele acaba se tornando um triângulo retângulo porque tem todos os lados iguais. Todos os lados iguais. Como é que a gente faz? Aí eu vou ter a base vezes a altura, né? Que aí eu vou ter a área da base. Então, o volume dessa célula é a área da base vezes a altura, que é C. A área da base é igual à área do triângulo vezes 6, que a área do triângulo é um desses aqui. Como é que calcula a área de um triângulo retângulo? Ou um triângulo equilátero, com todos os lados iguais? Gente, como é que calcula? Vamos deduzir, então? Já sabe a fórmula, mas vamos deduzir, né? Para que vocês... Então, a gente vai ter o quê? A área desse bicho vezes 2, né? H quadrado mais A sobre 2 quadrado é igual a A quadrado. Então, H é igual a... Aqui vai dar A quadrado sobre 4. Vai dar A ao quadrado menos A quadrado sobre 4. H é igual a 3A quadrado sobre 4 dentro da raiz. Então, H é igual a raiz de 3 sobre 2. Se eu pegar aqui agora, então o que eu vou ter? Então, eu vou ter aqui a área dele, a área do triângulo, é A sobre 2 vezes H. Tudo isso vezes... Opa. Deixa eu apagar aqui. Vou multiplicar, né? O Azinho vezes a altura, dividido por 2, acha a área desse aqui. Depois multiplico por 2, que acaba sendo aqui. Então, em resumo, é A sobre 2 vezes H. Aí eu já acho que a área desse triângulo total. Então, H vezes A sobre 2. A área do triângulo é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes A sobre 2, que é igual a A quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Substituindo agora, a gente só fazer o cálculo. Vamos calcular esse volume aí. Vamos lá, né? Então, o volume da célula é igual
a área do triângulo, que é A quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Então, a área da base é A quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes 6, vezes o valor de C. Pronto, já sei como calcular o volume celular. Tenho aqui o valor de A, certo? Tem o valor de A, que foi dado pela questão. O valor de A é 0,29503. 0 0,29503 vezes 10 a menos 9 vezes isso aqui tudo ao quadrado vezes raiz de 3 vezes 6 vezes 0,46831. 0,46831. 0,46831 vezes 10 a menos 9 metros. Tudo isso dividido por 4. Então, o volume celular é quanto? 0,29523 ESP a menos 9. Tudo isso elevado ao quadrado. Vezes raiz de 3. Vezes 6. Vezes 0,46831 ESP a menos 9. Tudo isso dividido por 4. O volume celular, 1,060 vezes 10 a menos 28. O que? Metros cúbicos. Agora, substituindo aqui, 1,060 vezes 10 a menos 28. No outro rho, quantos átomos por célula tem na célula unitária hexagonal compacta? 3, com meio com 4, com mais 1 aqui em cima, 5, e mais 1 embaixo, 6. Então, tem 6 átomos por célula. Vezes a massa do titânio, que é 47.867. Tudo isso dividido por volume celular, que eu já calculei. Deu 1,060 vezes 10 a menos 28. Vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, ρ 2 é igual 6 vezes 47,867, né? Aqui deu 2,8. Vai dar vezes 6, 287,72 grama, certo? E agora aqui 1,060 ESP a menos 28 vezes 6,02 ESP a 23. Aqui 6,381 vezes 10 a menos 5. Dividido aqui o valor, ρ2. Então, 287,702 dividido 4,05, 508 vezes 10
a 6 gramas por metro cúbico. Achei o valor de ρ em cada situação. Beleza? Já achei o valor de ρ. Pela densidade normal, D é igual a massa sobre volume. T é igual a massa sobre volume. Como eu já sei o valor de D, eu quero relacionar o volume, então V1, ou melhor dizer, o que eu tenho aqui, né? Como as massas são iguais, porque ele está aquecendo o mesmo metal, o mesmo metal, então M é igual a dV. M é igual a dV. Certo? Então, como são iguais, então dV, D1, V1, é igual a D2, V2. Tranquilo? Aí vamos lá. Se eu quero relacionar com volume, então, ó, D1 sobre D2 é igual a V2 sobre V1. Substituindo aí agora, V2 sobre V1 é igual a... Quem é D1? D1 é 1,988 vezes 10 a 7. E D2 é 4,508 vezes 10 a sexta. Não é isso? 1,988 ESP a 7 dividido por 4,508 ESP a 6. Aqui deu o quê? Deixa eu ver se eu consigo. Então aqui V2 em relação a V1 é igual a... Deu aqui? Deu 4,40. Tá muito alto isso aqui. 8. Meia 7. Deu alto aqui. Então deu o quê? 4,40. Gente, ó. O que nós temos aqui? Essa relação entre o volume 1 e o volume 2 é de 4,40. Para mais ou para menos. Ô, professor, Oi. o volume 2 aí não seria o 4, não tá trocado, não? Ou eu que buguei aqui? Não. 4,508 não era volume 2? Não. Aqui, ó. Mas aqui é a densidade. Eu tô colocando o valor da Tá, densidade. ok. Foi o que buguei. Invertida. A densidade invertida. Valeu. Entendeu? Porque aqui, ó, eu tô querendo relacionar o volume 1 com o volume 2, certo? Ok aqui? Então ele quer relacionar o volume com o outro. Só que ele quer relacionar o qual, meu Deus? Volume... eu só vou inverter aqui, porque senão vai dar um valor muito grande. Aqui eu vou inverter porque ele quer relacionar o volume 1 com o volume 2. Entendeu? Só vou inverter aqui a posição, porque eu vou passar o volume 2 para cá, entendeu? Só vou botar aqui. Vai dar relacionado, só que invertido. Então, ó, V1 sobre V2 vai ser igual a D2 sobre D1. Só vou inverter, viu, gente? Ali dá 4,4 porque significa que um está aumentando em relação ao outro. Aqui é porque na questão lá, ó, o que a questão pediu? Deixa eu só voltar aqui. Determine a variação percentual do volume saindo de volume 1, que é CCC,
para volume 2, que é o CCC, entendeu? Eu só inverti aqui. Que ele quer do 1, que é CCC, em relação ao 2. Entendeu a diferença? Então aqui, eu só vou inverter aqui porque ele está pedindo aqui. Então o D2, que é esse aqui, ó, que é 4,50. Mas a ideia é a mesma, viu? Ou seja, só vai mudar que quando V2 em relação a V1, eu tenho um valor positivo, enquanto de V1, positivo não, acima de 1, e quando tenho de V2 para V1 tem um valor menor que 1. Só essa diferença. Porque um está aumentando, o outro está diminuindo. Vezes 10 a sexta em relação a 1,988 vezes 10 a 7. Só vou inverter porque ele quer de um para o outro. 4,508 ESP a 6 dividido por 1,988 ESP a 7. Que aí, ó, tem que dar um número menor que 1, porque é o que ele está pedindo de um número de uma situação para outra. Então aqui está dando quanto, ó? 2,26 vezes 10 a menos 1, ou, no caso aqui, 0,266. Certo? Olha só, gente, agora aqui, ó. Aqui eu dei um número, uma relação real. Se eu quero em percentual, eu multiplico isso aqui por quem? Por 100. Então aqui vai dar 26,6%. O que isso aqui quer dizer? Que quando eu saio do volume 1 para o volume 2, eu vou ter uma redução de 26,6%. Vocês estão compreendendo, gente? O meu ficou 22 aqui, mas eu dei errado aqui na calculadora. O seu deu 22 ali, deixa eu ver se o meu foi alguma coisa no meu cálculo. 508 ESP a 6. Eu vou para outra aula aqui, viu? Tranquilo, dividido por 1,988 ESP a 7. Deu 22, eu botei 26, mas é 22 aqui, ó. É 22,67, eu botei 22. Beleza. Aqui é 2, eu botei 6, mas é 2. No lugar do 2 eu botei 6. 22,62. Então dá 22,6%. O que isso quer dizer, gente? Que a célula unitária CCC para a célula unitária HC vai ocorrer uma redução no volume total da peça de 22,6%. Estão entendendo? Menor. Entendi. Se fosse lá no outro, iria ter um aumento, né, de, como ele é menor, vai aumentar um percentual relacionado a ele maior, né? Claro, maior do que 22. Porque eu não posso dizer que, como ele era pequeno, em relação a ele, quanto vai aumentar do outro, tá entendendo? Porque o que está acontecendo? Uma contração do tamanho da peça, né? Eu tenho ali um cubo de 1.000, por exemplo, 1.000 metros cúbicos. O que vai acontecer? Vai ocorrer uma redução de 22,6% de 1.000 metros cúbicos. Que vai dar mais ou menos 226 metros cúbicos a menos. É muito. Tá entendendo? Essa dilatação do titânio é muito grande. Ela vai sofrer uma contração de volume, ele vai diminuir. Se fosse ao contrário, ele iria aumentar. Compreenderam aí, gente? Ficou claro? Por isso que essa questão é um pouco maior. Então, por hoje a gente encerra, certo? Vou deixar, vou postar essa aula aí para vocês testarem. Fazerem